é o único passo ali de atenção que é apontar para o banco de dados. Uma vez que você apontou para o banco de dados, ele conecta no banco de dados, ele vai criar todas as tabelas. Feito isso, aí ele já está instalado e aí você já pode começar a configurar e utilizar ele. Ok? Então, assim, uma vez que a gente está falando de uma solução web, então a gente tem alguns conceitos aí que eu acho que é bastante válido mencionar. O inglês aí, o zero footprint, que basicamente é o fato de que não existe nenhuma instalação aí nas pontas. Então, para aquelas pessoas que têm aquela necessidade, né, que tem outros softwares que está fazendo a captura distribuída, que basicamente esse é o foco dele, fazer captura distribuída. Então, isso significa, vamos imaginar um cenário onde você tenha lá 200 agências de um banco ou de uma financeira, alguma coisa assim, onde hoje por hoje você faria uma instalação em cada uma dessas localidades. Com info input você basicamente vai fazer no servidor, e uma vez que as pessoas remotas querem acessar esse servidor, então ele pode, basicamente o que ele teria que fazer é acessar o navegador dele, e através do navegador ele consegue fazer basicamente aí todas a operação aí do scanner e por aí vai. Ok? Basicamente ele tem toda a questão de segurança já dentro dele. Outro ponto que eu acho que é válido mencionar aqui é a questão da centralização, ou seja, toda a administração você faz de forma centralizada, você não necessariamente você precisa conectar naquele servidor via remote access ou qualquer coisa assim, né? Basicamente você abre um navegador, uma vez que você tenha de qualquer uma dessas estações, uma vez que você tenha a senha de administrador, toda a parte administrativa fica ali disponível para o administrador do sistema fazer também a configuração, algum ajuste, ou seja lá o que for necessário. E algo também que eu acho que é interessante aqui é o rollout at once. O que significa isso? Ou seja, em muitos projetos, né, principalmente quando a gente tem várias instalações remotas, a gente sabe que, né, para quem já teve esse tipo de experiência, então o que a gente fazia no passado? Né? Você faz primeiro a instalação de cinco agências, depois vê como funciona aquelas 5, depois na seguinte semana você põe mais 5 e por aí vai, né? E aí, dependendo da instalação, você pode ficar aí até 6 meses. Eu já tive projeto que eu fiquei aí quase 8 meses fazendo rollout de projeto. Por quê? Porque sempre tinha uma instalação e ver como que o software se comportava de acordo com mais usuários e mais volume ali dentro do servidor. Aqui, como ele é uma captura web, então basicamente uma vez que você publicou, todo mundo já tem ali a configuração disponível. Isso é bom para o início de projeto e também para uma manutenção, seja ela qual for. Então, mas depois, vamos imaginar que você tenha um processo, sei lá, aberturas de contas, ok? E amanhã o seu cliente vai falar, além da aberturas de contas, está funcionando legal essa parte, agora a gente quer ver também a parte de, sei lá, empréstimos. Então, no passado você teria que fazer um novo planejamento aí de fazer a configuração e depois replicar isso em todas as pontas, né? Hoje, nesse servidor, você faz a configuração e uma vez que você fez a configuração, você já está disponível para todo mundo. Ok? Obviamente que ainda assim, se você quiser controlar o rollout, de qual usuário vai ter acesso, qual não vai, a gente vai cobrir isso aí também, porque de repente faz sentido também você ter esse tipo de controle. Ok? Um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado, ele tem que ser uma solução também bastante simples de usar. Por quê? Porque o usuário, basicamente, ele é diferente daquele usuário que faz a captura centralizada. Normalmente, o usuário que faz a captura centralizada, ele é um usuário que ele entende um pouquinho mais do processo de digitalização, porque esse é o único processo que ele faz. Então, você pode ter uma solução ali com um pouco mais de botão, um pouco mais de funções ali para ele trabalhar com a imagem uma vez que você digitalizou. Já na captura distribuída, e aqui o info input que a gente está focando hoje, normalmente o cenário, o ambiente que ele vai estar aplicado é bem diferente. Se a gente está falando que vai estar nas pontas, então imagina isso dentro de uma agência de banco, né? Ou sei lá, de uma empresa de telecomunicação ali, que faz venda de telefone, linhas telefônicas. Então, assim, aquela pessoa que está fazendo o atendimento é a mesma pessoa que vai fazer esse processo. Então, se a gente coloca uma interface ali muito complexa para ele, uma interface com uma tocada de botãozinho ali, muito provavelmente ele vai se perder. E aí, qual é o problema disso? E aí você tem que dar uma série de treinamentos para esses usuários, para operar com o sistema, caso, né,
por qualquer que seja a razão, o usuário achar o sistema um pouco complexo para ele utilizar, ele vai começar a criar as barreiras ali e vai atrapalhar um pouquinho aí o rollout do projeto. Então, basicamente, aí a ideia dele é ser bem simples, aí vocês vão acompanhar um pouquinho, para quem nunca viu ele vai ver ele é bem simples e realmente ele não é simples à toa. A ideia é justamente isso, porque, novamente, aí a ideia é facilidade para aquele usuário que não é um usuário, que o processo dele de digitalização não é o único processo que ele faz no dia a dia, muito pelo contrário, o processo dele é trabalhar com atenção ao cliente e a digitalização tem que ser algo muito simples e rápido para ele. Ok? O próximo passo que acho que é interessante mencionar é a situação, uma vez que a gente fala de um sistema que ele é web, é a questão de que é o cross-browser. Né? No passado, algumas soluções web, ele tinha alguns navegadores que eles eram suportados, outros você tinha que fazer uma pancada de ajuste na questão de segurança, outros nem suportado era, então tinha sempre problemas aí. O que significa ser um cross-browser? Significa que você pode entrar em qualquer cliente, independentemente do navegador de internet que eles estão utilizando, ele vai funcionar. Ok? Então, basicamente, aí ele também tem algumas questões aí para integração, que eu vou falar um pouquinho mais adiante ali, mas basicamente o cross-browser, que a mensagem ele vai funcionar para o Internet Explorer, ele vai funcionar para o Firefox, para o Chrome, para o Safari, para o Opera, ou seja, os mais conhecidos aí, né? E por aí vai. Tem até acho que uma questão aqui, eu não sei em que momento da apresentação que a gente fala, né? Como ele deixa eu até ver, acho que é aqui, se não me engano, a questão da segurança, toda a parte de segurança dele, né? Como a gente está falando de captura remota, então a gente tem aquela questão também de, estou trafegando informação pela internet, qual é a segurança dessa informação? Ok? Então, assim, hoje ele é Java-based, ok? Ou seja, ele tem um plugin de Java ali para que ele possa funcionar e ter aí todo esse encapsulamento de segurança. Porém, a gente sabe também que o Java, ele tem aí em alguns navegadores, ele está meio que com seus dias contados aí, né? Tem alguns navegadores aí que já falaram aí, o próprio Chrome é um que diz que vai cortar suporte, outros já até cortaram e por aí vai. Então a gente já está trabalhando aí também em fazer a substituição dessa tecnologia aí, não sei exatamente quando, mas em algum momento a gente vai migrar do Java para o HTML5, ok? Basicamente, voltando a falar de segurança, então ele usa o SSL 128, que é a parte de criptografia dessa informação. No momento que a gente digitaliza os documentos, ele fica tudo em cache no navegador, e é no momento que a gente faz a transmissão, aí sim que ele vai aplicar essa questão aqui do SSL. Ok? A autenticação, a gente tem 3 métodos de autenticação, ok? Então pode ser autenticação via Active Directory, LDAP, a gente tem usuários do Windows local, ok? E a gente tem também por script, ou seja, vamos imaginar que você tenha que conectar lá no Oracle e que o protocolo do Oracle esteja atrás de repente, de uma DNZ. Então você vai precisar fazer algo ali, digamos, fora da caixa. Então aí a parte do script pode facilitar bastante essa questão da autenticação. Ok? Aí é o que eu estava mencionando aí. Então, a parte do porquê de ser qual seriam os benefícios de ser uma solução de ter um controle centralizado? Por que a gente precisa disso, né? Basicamente, toda a questão de job setup você já não precisa de novo, você não precisa fazer a distribuição. Uma vez que você configurou ali, você diz, estou publicando, existe um passo ali dentro do input que você diz publicar. O publicar significa que agora está disponível para todos, exceto se você colocou lá alguma regra que algumas estações ou alguns usuários não vão ver aquele processo que você acabou de criar. Também a questão do perfil de digitalização, ou seja, já, de novo, você não precisa ficar indo em estação por estação para criar os perfis. Você cria ele de uma forma centralizada e os usuários nem vai ter a possibilidade de trocar o perfil caso eles não tenham acesso a esse tipo de coisa. Isso garante que, se você quer que aquele processo de abertura de conta, toda a informação, o formato dela seja em 300 dpi, que saia em PDF pesquisável no final, o usuário não vai ter a possibilidade de fazer qualquer outro tipo de besteira ali no meio desse caminho. Ok?
Algo interessante também é a questão de você colocar, de você exportar tudo aquilo que você configurou. Então, vamos lá. Você fez aqui dentro da sua máquina de demonstração, ou melhor, de testes. Tudo que você colocou, tudo que você criou, você consegue exportar para outra máquina, digamos aí, uma máquina de produção. E também a questão de exportar toda a informação que você tem dentro do Info Input para sistemas de terceiros, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante disso aí. Ou seja, a gente sabe que o Info Input ele chega até o pedacinho ali da captura. Depois a parte da administração, da gestão dos documentos, aí ele tem alguns conectores ali para alguns sistemas conhecidos, e eu acho que o grande diferencial dele é a flexibilidade que a gente tem de criar scripts também para fazer novos conectores. Então, vamos supor que a empresa de vocês desenvolveu uma solução de GED, ou seja lá o CRM, ou seja lá o que for, você quer conectar o Info Input com esse seu sistema. Aqui existe uma API por trás que basicamente tem uma documentação bem interessante para andar revisando aí, e dá para fazer isso aí de uma forma bem simples. Ok? A questão também de lotes, né? Todo lote e workflow. Eu vou falar um pouquinho da questão de workflow um pouco mais adiantando. É aquele passo de que se eu quiser, por exemplo, eu digitalizei e reconheci o código de barra. Se o código de barra está válido, não tem por que passar, por exemplo, pela indexação, porque ele já foi reconhecido e validado, por exemplo, contra um banco de dados. Então, eu posso pedir para ele pular aquela fase da indexação e ir direto para a parte de exportar. Ok? E depois toda a questão de usuário aí também, a gente consegue, tanto o usuário e a parte do servidor, dos serviços, dos lotes, a quantidade de lote, a prioridade dos lotes, a gente consegue administrar tudo por ali. E tem um negócio que eu acho que é bem legal também, a questão de announcements, uma vez que esse é um conceito relativamente novo também. Então, imagina a seguinte situação, a gente tem lá os mesmos 200 pontos, todo mundo trabalhando, e a gente quer fazer, digamos assim, sei lá, um aviso para essas pontas que agora, para esses 200 pontos remotos, que agora a gente tem um processo novo. Então, eu consigo fazer com que no próximo login daquele usuário saia uma mensagem para ele, avisando ele, olha, entrou aqui uma nova solução, uma nova opção de processo, ou saiu, ou, se caso eu quiser fazer um aviso de que, olha, o sistema vai entrar em manutenção, tal horário, então tem uma forma de comunicar com essas localidades remotas aí pelo próprio sistema, que eu acho bem legal também. Então, assim, alguns esclarecimentos que normalmente o pessoal, quando a gente começa a falar de captura, digitalização e web, vem imediatamente o quê? Então quer dizer que a Kodak está entrando agora no mundo de oferecer um software nas nuvens e é onde a gente só conecta ali, ou seja, é um serviço, como funciona isso? Esclarecimento, ok? Não é um serviço, ou seja, a Kodak ela não tem... A nossa intenção não é realmente colocar isso dentro de um data center, nada disso. Na verdade, como Pro, a gente vende uma licença, onde essa licença vocês utilizam ela da forma que vocês acharem mais interessante. Se vocês quiserem colocar ela nas nuvens, aí é uma decisão por parte de vocês e vender por serviço, ou seja lá o que for. Por esclarecimento aqui, que não é uma solução que a gente vende a licença, ou seja, a gente vende a licença de servidor e mais os acessos, e basicamente essa é a ideia, que esse servidor vai ter que estar fisicamente aí com vocês, ou seja, essa parte de servidor não é nossa. Ok? Então, uma vez esclarecido isso, eu acho que até coloquei uma figura aqui de um servidor bem grande para que vocês entendam o conceito de qual é a infraestrutura que a gente precisa disso aí. Então a gente vai ter um servidor onde a gente vai fazer a instalação, um computador onde provavelmente vai estar remoto esse computador, para você fazer a digitalização dos documentos e obviamente ali o scanner para ele fazer a digitalização. Adiantando algumas perguntas que provavelmente vão sair aqui, Heather, mas o scanner... eu posso utilizar um scanner de outro fabricante com essa solução? Aqui a resposta é sim, diferentemente que outras soluções, ok? Aqui, uma vez que ele tem o driver Twain, ele vai funcionar com absolutamente qualquer outro scanner, inclusive até com um equipamento multifuncional, uma vez que ele tem aquele Twain Network Twain, ele também vai funcionar,
ok? Então, para quem nunca ouviu, basicamente essa é a interface, então ela está dentro de um navegador, ok? Do nosso lado esquerdo a gente vai ver aqui todo, né, digamos ali o Get Explorer. Do lado direito vão ter ali a pré-visualização das imagens que a gente pode aumentar e diminuir ali. E lá em cima, como eu mencionei, pouquíssimas opções de botões, ou seja, vou ter lá, ainda que aqui é uma interface bem completa, porque o print que eu tirei aqui, eu tenho permissão de fazer os dois, tanto a digitalização quanto a indexação, que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso mais adiante. Mas basicamente isso é o que o usuário iria ver lá dentro do navegador. Ok? Essas são as opções, né, dos lotes, né, de criar um novo lote, ou apertar direto o botão ali de escanear, próximo passo indexação e fazer o logout. Ok? Então, vamos para a demonstração do Batch Mode. Na verdade, como que ele funciona. Do lado esquerdo, que eu acho que é importante mostrar antes de eu entrar na demonstração aqui, do lado direito, perdão, eu tenho toda a parte dos campos de indexação. Ok? Esses campos a gente configura de acordo com o processo. E eu consigo, inclusive, definir ali a área de fazer digamos ali, um snapshot daquele pedacinho da imagem que eu estou reconhecendo. Ok? Então, vamos imaginar como que ele vai funcionar aqui. Então, a gente vai ter esse seguinte cenário. Então, eu tenho um scanner, ok? Então, lá na parte, digamos ali, onde se faz a recepção dos documentos, então, eu vou ter o scanner. Depois eu vou ter o computador, onde esse scanner vai estar conectado, como eu havia mencionado. Eu posso ter uma outra localidade fazendo a indexação de todos esses documentos que estão sendo digitalizados, ok? E eu posso ter um terceiro lugar para fazer os outros processos que a gente chama de processos não atendidos, ok? Então, vamos lá. O primeiro passo a gente faz o scanner, o segundo passo a gente faria a indexação, o terceiro passo, a parte de fazer OCR, ou seja, se eu quiser converter aquele formato de arquivo que está vindo lá em TIFF, por exemplo, para que seja um PDF pesquisado, então eu posso ter um processo especificamente para isso, onde ninguém tem que fazer nada, ele fica fazendo isso aí sozinho. E também um outro processo que a gente chama de desatendido também, que é a parte de release, que é onde ele entrega toda a informação para o sistema de destino de todos esses documentos. Ok? Então, unattended queue, ou seja, que são as filas desatendidas. Então, a gente tem ali o de OCR e basicamente o motor também de entrega de informações. Então, o processo, quais são as ferramentas que o usuário tem para saber, daqueles lotes que eu digitalizei, quais são as opções que eu tenho aqui. Então, número 1, eu tenho aqui digamos ali, o batch upload status, que basicamente é todos os lotes que eu fiz da digitalização. Qual é o status exato? Tá vendo? Não sei se dá para ver aqui, mas eu vou mostrar ali. Mas ali ele tem uma barrinha de progress, onde ele vai mostrar exatamente ali o tanto que, vamos imaginar que você digitalizou ali, sei lá, 30, 40 documentos. Então, qual é o progresso daquele upload, né, daqui da estação remota para o servidor. Ok? E aí você acompanha aí um por um. Da mesma forma, obviamente, se você tiver acesso a essas telas, né, se o administrador habilitou isso para você, você também pode acessar de forma remota o Batch Manager. Ou seja, também pelo navegador você vai olhar ali e vai ver exatamente todos os lotes, não só os meus, ou do sistema como um todo. E aí a gente tem a questão da prioridade ali que eu queria chamar a atenção, porque você pode querer que aquele seu processo especificamente passe na frente de todos os demais por, sei lá, de repente por uma urgência que você tem daquele documento específico. Você tem como mudar esse tipo de prioridade de novo, uma vez que você tem acesso para tal. Ok? Então, basicamente, se a gente configurar para que o usuário faça apenas a digitalização, tudo que ele iria ver é isso aqui. Só o botão de digitalização e o botão de saída. Mais nada. Então, assim, a gente considera que não dá para diminuir, inclusive, o tempo de treinamento que no passado a gente tinha em outras ferramentas por uma questão de que, ela está bem mais simples aí no que se diz respeito à captura de documento e para esse tipo de perfil de cliente.
Falando um pouquinho daí do workflow, então o que a gente conhece hoje é basicamente um sistema linear, ok? Ou seja, você faz a criação de um lote, o próximo passo é fazer a digitalização, depois você faz a separação, depois você faz uma indexação, de repente ele tem um auxiliar ali nesse meio do caminho, um código de barra, seja lá o que for, e depois você faz a entrega de toda essa informação. Com o InfoInput é um pouco diferente o que a gente pode fazer aqui. Então, basicamente, o que você pode fazer? A gente tem 3 eventos aqui que a gente pode interfacear, obviamente, aí com um pouquinho de conhecimento aí de desenvolvimento aí por scripts, ok? Então, antes da criação de um lote, você tem um evento do qual você pode interfacear com esse sistema ou com outro sistema, digamos assim, para saber qual é o próximo lote de uma sequência de um sistema de terceiros, digamos. Então, você tem essa opção de forma bem simples de fazer essa integração, digamos assim. E depois, essas setinhas, né, dentro daquele fluxo inicial que ele estava falando ali, se vocês observarem, agora ela tem uma ida e uma volta. Essa setinha cinza entre o batch creation e o scanner. Isso significa que se eu, por qualquer razão, eu tomar a decisão que ele tem que voltar, então ele vai voltar ou não deixa eu fazer aquela criação, e assim sucessivamente para cada um deles. Então, qual é o cenário disso? Imagina a seguinte situação, a gente fez a digitalização, leu todos os códigos de barras, uma vez que leu o código de barras, não tem por que passar lá no indexing. Ele vai direto para o output. Então, você consegue fazer com que ele tome ações diferentes de acordo com o processo que você criou aí, que a gente chama de Decision Workflow. Através de um script, você diz para o sistema o que é que ele tem que fazer, qual é o próximo passo que ele tem que tomar. E da mesma forma, o After Process depois que ele entregou todas as informações, você quer que, de repente, eu mande um e-mail para o usuário que fez a digitalização, por exemplo, para dizer que, terminou o meu processo de digitalização, validação, e agora ele se encontra no status já de entregue, por exemplo. Ou gerar lá um número de protocolo, seja lá o que for. Dá para fazer bastante coisa aí. Ok? Vamos parar de PowerPoint um pouquinho e vamos para a prática. Vamos ver como que ele funciona. Então eu vou aumentar um pouquinho mais aqui na verdade eu tenho aqui 3 Virtual Machine, onde essa aqui, onde está meu mouse aqui, a azul inteira aqui, né, sem o símbolo do Windows, a azul inteira é o servidor do InfoInput, do batch, ok? Essa outra aqui é o Windows 7, essa outra azul aqui, com o símbolo do Windows ali, é o Windows 7, onde eu tenho meu scanner conectado, simulando aqui, né, o cenário do servidor e realmente de um ambiente remoto, ok? Então, no ambiente remoto, o que eu fiz? Eu só abro aqui o navegador, obviamente que eu estou apontando lá para aquele meu servidor, através do navegador. Vou entrar primeiro com o usuário administrador para fazer uma primeira demonstração para vocês aqui. Eu tenho um scanner 940 conectado nesse. Eu vou até aumentar aqui, né, para dar para ver melhor aí. Esperar chegar para vocês aí. Então, vamos lá. Então, eu faço o login, ok? Como administrador. Então, como administrador, imediatamente eu vou ver funções que, teoricamente, o usuário não deveria ver. Então, por exemplo, a parte de configuração e outras coisas, aqui ele vai estar habilitado, mas essa é a ideia. Se vocês observarem, automaticamente ele já assumiu aqui o meu i940 que está conectado, ok? Então eu vou fazer uma primeira digitalização aqui para fazer uma primeira demonstração. O exemplo que a gente tem aqui é do Database Lookup. Tem uma série de outros lotes aqui que a gente criou, mas eu queria chamar a atenção para o Database Lookup porque é uma funcionalidade bastante interessante. Basicamente, o que faz o Database Lookup? Então, o que a gente faz aqui? Eu crio um novo lote, ok? E ele vai achar o 940 e vai começar a fazer a digitalização dos documentos. Então, assim, algo que é importante mencionar é que aqui eu estou fazendo a digitalização dos documentos, ok? Mas eu poderia também fazer a importação direto, dependendo do perfil que eu definir aqui para esse usuário, se ele tem, por onde ele pode importar as informações, se é somente pelo scanner ou se também por file server. Além de, como a gente está falando de um navegador, algo que já vem meio que implícito é a questão do drag and drop. Então, eu posso diminuir o meu navegador, pegar qualquer imagem e jogar aqui no meio
desse meu processo aqui, que eu posso até mostrar para vocês como funciona. Então, o que ele fez? Eu configurei um lote para que ele quebrasse uma vez que ele encontrasse o código de base. Realmente, ele tem só uma folha de código de base, que é esse o exemplo que eu quero dar. Então, se eu fosse somente um usuário de digitalização, essa era a única coisa que eu teria que fazer. Colocar o documento ali, apertar o botão do scanner e ele começa a digitalizar. Como eu defini que esse usuário ele faz os dois processos, então eu tenho essa opção do index habilitado. Então, eu vou mostrar o index para vocês. Basicamente, o que ele fez? Ele leu o código de barra 001, e aqui o que a gente vai fazer é conectar no banco de dados. Ou seja, no momento que eu apertar o Enter aqui, ele vai lá na VM lá do servidor, ou seja, lá no acesso principal dele, e vai no banco de dados e fala, ó, estamos consultando sobre o Customer ID 001. Quem é o cara? E aí ele vai carregar todos os outros campos. Então, o Customer ID 001 é o header. Ah, não é o header. Então, vamos lá para o 002. Vamos imaginar que ele leu errado. Então, o 002 é esse aqui. Tá, e se ele leu errado um código de base que não existe? Então, eu posso dar uma mensagem lá que, ó, esse cara não existe dentro do banco de dados. Então, aí, no momento que eu der o OK aqui, eu poderia limpar todos os campos ali, dizendo, ó, não procede essa informação. Ok? Então, como a gente sabe aqui, eu vou fazer o 001, de novo, ele foi lá, header. O próximo, 002. Vamos lá, o 003, ele é o Marcos Santiago. Obviamente que eu estou fazendo em um evento deste combo, ou melhor, deste campo, para que a gente possa acompanhar o que está acontecendo, ok? Mas eu poderia colocar de forma automática, onde que esse processo de ele ler o código de base e consultar no banco de dados, trazer toda a informação e mandar isso para frente, ele poderia ser num processo do workflow que eu estava mencionando lá. Isso significa que a gente não iria ver basicamente nada acontecendo, ok? Uma vez que eu fiz toda essa parte de indexação, então eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que como eu estou no ambiente de certa forma local aqui, ele vai ser muito rápido, ok? Então, mas aqui ele vai aparecer uma barra de progresso do upload, ok? Então, vamos lá, tumba. Aqui é o upload, eu vou tentar abrir ele aqui, ver se, acho que ele já foi embora. Mas eu tenho aqui então, batch upload dialog, que basicamente ele vai mostrar para mim, ó, esse cara aqui já foi embora, já chegou lá do outro lado. Então eu poderia estar acompanhando tudo o que está acontecendo. Da mesma forma eu tenho aqui o batch manager, ok? No batch manager eu vou acompanhar todos os status daqueles logs, de todos os logs que estão no processo aí. Inclusive eu tenho aqui outros jobs aqui que estão até em outras filas aqui. E, de novo, se eu tiver permissão, eu posso dar o clique com direito aqui, ou apagar, ou ver as propriedades, ou mudar de fila, mudar de propriedade, de prioridade, e por aí vai. Ok? Então, basicamente, do Batch Capture, o que eu queria mencionar aqui, né? O que vale a gente entender disso? Ele é uma solução à parte, ok, de captura, um software de captura web, header, mas eu posso utilizar ele para fazer uma captura massiva de volume de documento? Você pode, ok? Ainda que não é muito foco, mas você poderia. Por quê? A gente, além desse navegador que a gente tem aqui, a gente também tem um client, que eu acho que eu não tenho instalado ele nesta VM, mas quer ver? Deixa eu diminuir. Vocês estão vendo aqui na outra VM, que é o servidor, essa seria uma questão de instalar no outro. Mas ele tem um client, ou seja, assim como o Capture Pro, esse sim é uma instalação que se faz na máquina, caso você queira, ok? E vocês vão ver que é exatamente igual. Então, basicamente, a intenção desse cara aqui é para que ele faça uma digitalização. Eu estou logado lá no outro, ele não vai deixar. Mas a ideia é, eu tenho um volume maior de digitalização, eu não quero usar o navegador. Porém, eu ainda estou remoto, eu posso usar, eu tenho uma outra opção? Sim, é o client. Ok? Basicamente, o client ele tem exatamente a mesma interface e a mesma funcionalidade. Está vendo aqui que eu estou apontando lá para o servidor, que nesse caso aqui eu estou local. Ok? Então vamos voltar para o nosso PowerPoint aqui. Do Batch Capture, vocês têm alguma pergunta aí? Como que tá tranquilo? Deu para entender aí o que eu estou falando? Não? Tem alguma pergunta aí no chat? Ou... Se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer pelo chat em qualquer momento, ok? Ok, então vamos passar para o próximo
para o próximo aí. O próximo é o Transactional Mode. O que é o Transactional Mode? Ele é um conceito bem diferente daquilo que a gente está vendo aqui, ok? O Transactional Mode, ele tem, digamos assim, duas subdivisões. O que seriam essas duas subdivisões? Eu tenho um módulo de integração para a digitalização e um módulo de integração de apenas visualizador. A pergunta é: o Ed Gomes está perguntando qual a configuração que você fez para o banco de dados, para pedir para você mostrar o banco de dados. Ah, ok. Posso montar. O banco de dados ele é um SQL, ok? Basicamente, não sei se... Deixa eu voltar aí, eu não sei se vocês estão conseguindo ver já. Então, Edson, olha, eu tenho um SQL, eu criei aqui um sample database info input, criei apenas uma tabelinha, e aqui estão os dados que eu coloquei, que eram basicamente ali as informações como chama, né, o nome do customer, o ID, por aí vai, e é daqui que ele está puxando. Então, ele tem um script, ok? Que aí a gente vai até subir no portal, no final dessa apresentação aqui, eu vou subir no portal, toda essa estrutura para você conseguir replicar no seu ambiente e dali você trabalhar com o que você precisa. Tá? Então, eu tenho o script de criação desse banco de dados, da tabela, do script de conexão e, inclusive, o batch inteiro para você importar, não ter que nem que retrabalhar nada. Ou seja, replicar o meu ambiente no seu, ok? Vamos avançar. Bom, depois a gente tem aqui o Transactional Mode. O Transactional Mode, então, basicamente, o que a gente tem que ver é sobre o SDK. O que é o SDK? Basicamente, ele é um Software Development Kit, que basicamente é para desenvolvedor. Ou seja, eu tenho um sistema meu e eu queria colocar o input dentro. Eu não quero utilizar aquela interface à parte dele. Então, esse é justamente. Então, alguns exemplos. Né? Obviamente que tem que ser um sistema web. Okay? Então, você poderia colocar ele, por exemplo, dentro do Alfresco, dentro do SharePoint, dentro do Documentum, do FileNet, do OnBase, do Laserfish, Content Manager da IBM, do Application Extender, Dockware e por aí vai. Então, assim, Heather, mas eu tenho minha solução e eu quero conectar. Também dá. Uma vez que ela seja web, obviamente que tem um licenciamento diferente, mas você consegue colocar. Então, o que acontece? Algumas aplicações que a gente consegue colocar aqui. Por exemplo, na clínica médica tem lá um sistema... O que é o Line of Business, que todo mundo fala, né? Então, imagina que você tem um sistema lá de atenção a clientes, né? Uma clínica, onde você vai atender os pacientes. E em um determinado momento dessa atenção aos pacientes, você quer fazer a digitalização. Normalmente, como que você faria no passado? Você tem que pegar o Pro... ter uma outra interface, fazer a digitalização e depois haver uma forma de fazer a integração entre o Pro e essa aplicação. Então, hoje, com o InfoInput Transaction, você já tem um SDK para que dentro dessa mesma aplicação, ou seja, a experiência do usuário é a mesma, só colocar um botãozinho de scanner ali para ele conseguir fazer a digitalização. Então, essa é a ideia. Então, alguns exemplos aí. Então, toda essa parte do SDK, ele já, digamos que é como se fosse um plugin, que você faz um pouquinho de desenvolvimento ali e integra essa parte do scanner dentro da sua aplicação. Então, um exemplo aqui é com um caso real que foi feito nos Estados Unidos, ok? Aqui na América Latina a gente está para ter o nosso aí, mas por enquanto o que a gente tem são referências lá de fora, que é basicamente o quê? O cliente ele já tinha o documento, ok? Só que, como todo mundo sabe, o documento ele é um sistema de guardar conteúdo, mas não de digitalização. Ainda que ele tenha lá uma interface bem simples de digitalização. Então, está vendo aqui na parte de baixo onde fica ali a parte como que chama? Do InfoInput. Então, quando você aperta o botão digitalizar ou adicionar um documento, você dá um clique com direito ali na pastinha do documento, ele vai abrir a opção lá de embaixo, então, para você fazer a digitalização. Da mesma forma, se você tiver um sistema de ERP, por exemplo, ou, sei lá, o Dynamics, ou que nem aqui um exemplo que a gente tem aqui, real também, de uma empresa que, né, dentro do processo de vendas, ela tinha lá a necessidade de fazer a digitalização de documentos. Então, dentro de uma conta, né, o contrato de vendas, seja lá o que for, a própria nota fiscal da compra da solução, seja lá o que for que está sendo vendido, então você tem a opção ali de digitalizar também, e aí ele vai chamar dentro daquela solução, ele vai chamar ali a interface do InfoInput. Ok? Então, vamos lá fazer uma demonstração rapidinho, que a gente já está correndo fora do tempo aqui.
Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem o, como que chama? O if input transactional, ok? E aí aqui uma página que a gente montou aqui de exemplo. Tá? Então, aqui, o que, que é a página? Então, a gente imagina que seria um sistema qualquer aqui, ok? Nada a ver com if input, tá vendo? Aqui é um sistema de atenção, tá vendo? Set search appointment, ou seja, de agendamento de atenção a pacientes, ok? Então, ó, tem essa Alice Strong aqui, eu quero fazer a digitalização ou anexar documentos para esse processo específico. Então, a mágica é aqui, é esse botãozinho de scanner, a hora que a gente apertar, ele vai chamar, então, a interface novamente, ele vai chamar a interface do if input, e dali você consegue fazer a digitalização, ou, inclusive, nesse caso aqui, eu não vou fazer a digitalização, eu vou fazer a importação de documentos que, de repente, eu tenha digitalizado no meu multifuncional, seja lá o que for. Uma vez que eu digitalizei tudo isso aqui, eu posso querer indexar, digamos, ó, selecionar o tipo de documento que eu estou subindo aqui. E uma vez que eu selecionei todos os tipos de documentos, então aí eu vou para o próximo, que é voltar lá para o meu processo onde eu estava. Então, assim, de novo, a ideia aqui é mostrar para vocês uma outra aplicação, qualquer que seja, web, e dentro, basicamente, a mágica aqui seria esse botão de scanner aqui, que faz aí toda essa questão de visualizar, aliás, de fazer a digitalização ou importação dos documentos. Agora, e se eu quiser só utilizar ele, lembra que eu falei que ele tinha duas subdivisões, se eu não quero utilizar ele como navegador, aliás, como importador de documentos ou de digitalização, eu quero somente como visualizador. Então, eu tenho aqui também um visualizador, ok? Do qual eu posso habilitar ou não esse botão de scanner de indexing aqui. Inclusive, eu posso ter outras opções aqui de, eu quero mandar isso por e-mail, ou seja lá o que for, de acordo com as permissões do sistema em si. De novo, isso aqui é um outro exemplo de sistema. Mas para dar a alusão para vocês que ele tem um modo de digitalização e de visualização. E que essa parte aqui é um SDK que você integra com outros sistemas. Ok? E aí a gente vai para a parte do Mobile Capture. O Mobile Capture, eu acho que assim, hoje em dia acho que todo mundo já ouviu falar ou já viu algo semelhante a isso. Então, pensando naquele mesmo cenário que a gente tinha visto lá do if input, onde a gente tinha a digitalização, depois a gente tinha o index, o OCR e o release, aqui é exatamente igual. A grande diferença é que a gente não tem mais aquele lugar físico, né? Então a gente coloca ali em qualquer lugar, ok? E é onde ele vai estar lá através do dispositivo móvel dele, seja ele Android, seja ele iPhone, ou BlackBerry, seja lá o que for, ele consegue fazer essa digitalização. Como que funciona? Alguns prints que eu acabei de tirar do meu telefone aqui, ok? Primeiro, são 4 passos bem simples. O primeiro passo é selecionar qual tipo de processo que você quer fazer. Próximo passo, tirar foto. Ele tem algumas coisas aqui já de tratamento da imagem. Por exemplo, essa aqui ele já fez o autocrop, né? Ele ficou um pedacinho ali, mas ele já fez, porque eu tinha tirado a foto bem maior aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Uma vez que você tirou a foto, né, você ainda pode ajustar de forma manual, como esse caso aqui seria um caso que se eu quiser fazer um ajuste manual. Terceiro passo, fazer a indexação de todos os metadados, né, dos campos que eu defini para esse processo, e depois fazer o upload dessa informação. Uma vez que eu fiz o upload, o que acontece? Ele vai lá, eu posso mandar para aquelas filas de OCR para converter tudo isso num PDF pesquisado, para depois então mandar lá para o meu sistema de RP. Ok? Então, vou fazer uma demo rapidinha dele aqui, que a gente já está com um tempo curto. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir eles. Estou conectando meu telefone aqui no computador para vocês conseguirem ver ele. Vou diminuir um monte de coisa aqui. Então, vem aqui, file, move recording. Não é o header. Eu quero ver o meu telefone. Então, esse é o meu telefone. Está conectado um monte de coisa aqui. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Ok? Então, eu tenho lá um aplicativo. O primeiro passo, basicamente, seria... Não sei se vocês estão acompanhando aí, ou está muito rápido. Acho que vai fazer um pouquinho mais devagar, né? Então, vamos lá.
O primeiro passo, obviamente, que uma vez que você baixou, você tem a parte de configurar quem é o servidor. Sobre a parte de image processing, então a gente tem aqui, eu posso habilitar ou desabilitar, eu quero fazer um desquio da imagem, eu quero que ele faça a detecção das bordas. E essa aqui, a versão que eu estou mostrando para vocês, é a versão beta, ok? Ele vai ter outras coisas aí que ainda não está nessa versão que eu estou mostrando. Então, uma vez que você configurou aí o servidor, então, basicamente, ele vai trazer para você de novo, respeitando o usuário que você, as permissões do usuário que você tem. Então, você vai selecionar lá, por exemplo, vou pegar aqui um Expenses. Tá? Você pode importar o documento da sua livraria existente, ou você pode tirar uma foto, que é o que eu vou fazer aqui, até para mostrar para vocês lá a questão do autocrop ali. Vamos ver se ele vai funcionar aqui. Então, Então, tirei a foto, ele fez, neste caso ele não funcionou, mas o autocrop. Mas eu vou dizer aqui que eu aceito, não tem problema, vou aceitar a forma que ele fez mesmo. Se eu quiser continuar tirando várias fotos aqui, eu posso tirar, ou se eu quiser fazer misto, né, pegar aqui um outro documento aqui, sei lá, de qualquer informação eu consigo também, ok? E o próximo passo seria, então, indexar. Então, eu coloco lá de novo, header. Aqui a data, tá vendo que os campos, ele vai mudando, assim, dependendo do tipo de campo, ele muda a interface para o usuário aqui também, ok? Aqui também ó, tem a opção para ele não ter que ficar indexando, né? Está vendo que ele já está validando ali, né? Conforme, se for um campo requerido, se não for, o próximo passo é ele fazer o upload lá para o servidor, que é esse servidor que eu estou apontando aqui. Eu acho que o que a gente tinha para compartilhar basicamente é isso, que abre o microfone e o chat para perguntas. Aí acho que esse é o momento importante. Tem perguntas? 3h30. Já respondi algumas aqui pelo chat. Já respondeu algumas perguntas? Tem meu mouse, outra tem minha imagem no celular. Caião, faz automático, quer ver? Ó? Deixa eu tentar fazer de novo aqui. Ó. Aquela imagem eu acabei de tirar aqui, ele fez mesmo o autocrop. Vamos ver como que eu acertei ele aqui. Ele não deixa, pode ser. Vamos lá, Processing Image. Mas ele não está fazendo autocrop. Eu tinha feito agora um pouco. Tá dando para ver aí, Caio? Pessoal, eu posso ajustar aqui, mas ele faz automático, tá? Eu só não sei o que ele não está fazendo. Talvez seja pela cor do fundo da mesa aqui que ele não tá achando. Não sei. Vou pegar outro aqui, vamos tentar ver se esse menor aqui. Tem um aqui. Teria que pegar um outro documento. Vamos ver se, por exemplo, isso aqui eu teria que entender. Vamos ver se ele vai entender. Mais ou menos. Ó, não sei se dá para vocês acompanharem aí. Dessa vez ele fez um autocrop um pouquinho melhor. Ó. Ele já pegou, ele já identificou ali o autocrop. Tem algumas coisas aqui que eu posso mudar o tamanho, tá vendo? Faz alguma binarização aqui se eu quiser. Documento. Tem algumas opções aqui, né, de que se habilita ali, né? Deixa eu ver, cadê a outra? Voltar aqui nas opções. Vamos lá, filtering. Posso habilitar direto aqui. Então, por enquanto, o que a gente tem é o desquio e realmente o autocrop. Porque a câmera do iPhone já boa, então. Normalmente não precisa. Mas ele deu uma mancadinha que ele não fez o autocrop.
em uma cota, vendo? Se a gente comparar o primeiro com o segundo ele já fez melhor. Mas o primeiro eu não consigo pegar. Mas é isso. Alguma outra pergunta? Vai fazer mais frequentemente. Pode acreditar. Mais perguntas que e-mail. Mencionar alguma coisa aí. Ali as datas,